Muito bom dia. Bom dia, como está? Tá tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar então a nossa aula. Os colegas, à medida que forem ingressando. Sim, quer dizer alguma coisa? Ok, como eu dizia, vamos então iniciar a nossa aula. Temos tempo cronometrado para também fazer uma boa gestão dos vossos custos de internet. Então vamos àquilo que vamos ao essencial, certo? Ora bem, nós na aula passada introduzimos uma matéria nova que é o domicílio das pessoas singulares. Fizemos referência ao facto do domicílio ser o tal ponto de conexão entre uma pessoa e um determinado lugar. Ponto de conexão este que se revela importante para várias situações. Quer para questões relacionadas com obrigações creditícias, quer com questões relacionadas com a definição da competência dos tribunais, questões relacionadas com fenómeno sucessório, questões familiares, são várias. Até, como estudarão mais tarde ou neste semestre, para questões de natureza fiscal. O domicílio é chamado para estas várias situações. E vimos ainda na aula passada qual é o tratamento legal que o domicílio tem a nível do Código Civil, nos artigos 82 e seguintes. Vimos no artigo 82 a definição daquilo que corresponde ao conceito de domicílio voluntário geral. Vocês ficaram com um trabalho, depois falaremos sobre isso, sobre as modalidades de domicílio. Dizia que falámos sobre o domicílio voluntário geral, que está previsto no artigo 82, em que o legislador associa a ideia de domicílio à residência habitual. Certo? Diria que é o nosso domicílio, vamos lá, o mais abrangente. Para questões pessoais, sim, mas que funciona sempre que não exista um domicílio especial. E vimos que o domicílio voluntário geral corresponde ao lugar em que a pessoa tiver a sua residência habitual. Se essa residência habitual for em diversos lugares, 2, 3 ou mais, terá a pessoa domicílio em qualquer delas. Atenção, residência habitual, não estar alternadamente, simplesmente. São coisas completamente diferentes. E há um estudante, colega vosso, que colocou uma questão, depois falaremos sobre ela. Eu gostava só de terminar este tratamento do regime jurídico e depois teremos uma sessão de debate. Vimos ainda que, não existindo domicílio, ou seja, residência habitual, tem-se a pessoa por domiciliada no lugar da sua residência ocasional. Ok? Ainda está no artigo 82, atenção, isto é uma revisão da aula passada, razão pela qual não faremos aqui os aprofundamentos na medida em que estamos só a fazer uma revisão. Depois ainda falámos daquelas situações em que a pessoa não tenha nem residência habitual, nem residência ocasional. Vimos que, de acordo com o artigo 82 do Código Civil, a pessoa ter-se-á por domiciliar no lugar em que se encontrar, ou seja, o seu paradeiro. E ainda falámos do domicílio profissional, artigo 83.
do Código Civil e vimos que a ideia de domicílio profissional é mesmo para amparar aquelas situações que ocorrem ligadas à profissão que exercemos. O indivíduo é advogado, é carpinteiro, é um gestor, não interessa a profissão, qualquer que ela seja, atenção, no lugar onde ela exerce a profissão, tem lá o seu domicílio profissional. O que é que isto permite? Que tratemos naquele espaço todas as questões que estejam ligadas à sua profissão, salvaguardando, como é óbvio, a sua casa, a sua família, da exposição que teriam a esse tipo de situações. Mas, logicamente, que se a pessoa, porventura, não tiver um espaço de frente da sua residência habitual, da sua casa, em que ela exerce a sua profissão e esta profissão estiver a ser exercida precisamente na sua casa, não terá como fazer esta separação de águas. Daí que, quer as questões pessoais, quer as questões profissionais, serão tratadas em sua casa, se for este o caso. E vimos ainda no artigo 83, relativamente ao domicílio profissional, que o indivíduo pode ter várias profissões. E, portanto, relativamente a cada uma das profissões, ele vai tratar onde ele exerce a profissão. Vamos lá, eu sou advogado. Os atos relacionados à advocacia devem ser tratados no lugar onde eu tenho o meu escritório de advogados. Certo? Sou docente universitário. Os atos relativos à docência, a minha atividade enquanto docente, devem igualmente ser tratados no lugar onde eu exerço a docência. Certo? Ora bem, na aula passada, do ponto de vista de tratamento do regime jurídico, foi o que vimos. Hoje, vamos passar muito rapidamente, alterando ligeiramente aquilo que foi a nossa programação inicial. Vamos só terminar o regime jurídico e depois já faremos algum debate em torno disso, sendo certo que na próxima aula será inteiramente dedicada a uma aula prática, a questões práticas em que vocês falarão mais do que eu, colocarão as vossas questões e ajudarão os outros a responder as mesmas questões, logicamente com a minha supervisão, por forma a consolidarmos aquilo que temos estado a ver desde a semana passada, ok? Espero então que tenham o vosso Código Civil, manual de consulta obrigatória, livro de cabeceira, como já sabem. Então vamos a isso, meus caros. Artigo 84, nós vamos seguir de forma sequencial até ao 88. O artigo 84 prevê a situação do domicílio eletivo. Atenção, nada a ver com eleições. Ok? O domicílio eletivo estabelece o seguinte: é permitido estipular domicílio particular para determinados negócios, contanto que a estipulação seja reduzida a escrito. Atenção, o legislador, é claro, está-se a falar aqui de domicílios para a realização, a celebração, a operacionalização de negócios. Nós falaremos mais adiante, no próximo semestre, sobre o negócio jurídico. Ok? Mas se recordam, nós já falamos da questão relativa à capacidade jurídica, quer de gozo, quer de exercício. E vimos que a primeira questão que se coloca é saber se o indivíduo tem capacidade de gozo, ou a suscetibilidade de poder figurar numa situação jurídica, numa relação jurídica, como quiser, como sujeito. Tendo esta possibilidade, então tem capacidade de gozo. Mas depois coloca-se uma segunda questão: será que pode ele próprio praticar os atos? Pode ele pessoalmente praticar os atos? Imaginem, para comprar uma casa há uma série de atos que devem ser praticados. Quer a nível do notário, quer primeiro a nível da preparação do contrato, que logicamente é antecedida de uma negociação entre as partes. Como devem imaginar, isto pressupõe maturidade, capacidade, certo? Daí que entra a questão relativa à capacidade de exercício, que
tem já a ver com a prática de atos. Pode figurar como sujeito, sim, pode, tem capacidade jurídica, aliás. Mas depois, pode ele próprio praticar os atos? Tem a suscetibilidade, a faculdade de praticar os atos pessoalmente? Sim, tem. Então, tem também capacidade de exercício. Pode operacionalizar a sua esfera jurídica, quer pessoal, quer patrimonial. Ora, o artigo 84 vem precisamente para a realização. É um impulso positivo que visa operacionalizar a realização de negócios jurídicos, permitindo que as partes possam escolher outros domicílios que dizem respeito somente àquele negócio. Ok? E vão encontrar, é comum nos contratos se colocar, para efeitos deste contrato, as partes têm-se por domiciliadas nos seguintes lugares. 2 pontos. Contratante, avenida tal, rua X e tal. Contratado, rua tal das Quantas, número 428, cidade de Maputo. Reparem, estes domicílios até podem não coincidir nem com o domicílio voluntário geral, nem com o domicílio profissional. É um domicílio que escolheram especificamente para a realização de um determinado negócio. Como também podem escolher um único domicílio. Imaginem que uma das partes reside fora da cidade de Maputo e a outra está cá na cidade de Maputo. E há um fornecimento contínuo que é feito por aquele que está fora. Está em shopping. E ele fornece tomate uma vez em cada 2 semanas ao indivíduo que está em Maputo. E eles podem acordar, por escrito, atenção à imposição, resultante do artigo 84, é que seja feita a definição do objeto seja feita por escrito. Eles podem acordar que, para um negócio que estão a celebrar, vale um determinado domicílio. Imagine que está na zona dos Impérios. Podem escolher um lugar onde eles tratam de todas as questões relativas a esse negócio, que ajuda tanto a um como ao outro, do ponto de vista de localização. Logicamente que, como é óbvio e fruto da vossa investigação individual, em grupo, já devem ter constatado, o domicílio eletivo pode até coincidir em termos de localização geográfica com domicílio voluntário geral ou com domicílio profissional. Não existe impedimento. A única questão que é relevante é que qualquer outro domicílio para a realização daquele negócio em particular não será considerado do ponto de vista legal. E muitas vezes acontecem situações, ou seja, as partes nos contratos que perduram no tempo, as partes podem celebrar, imaginem, estamos em 2000, podem celebrar um determinado contrato de prestação de serviços de internet, por exemplo, e colocam lá o domicílio eletivo, o domicílio específico para aquele negócio em concreto. Mas, imaginem, uma das partes depois troca o seu domicílio. Ou seja, ela havia indicado como domicílio eletivo o lugar em que estava, porque lhe convinha, o lugar em que estava a desempenhar a sua função. Imaginem um advogado. O lugar onde estava o seu escritório é o lugar que ele escolheu como domicílio eletivo. Mas, fruto da evolução da vida, das circunstâncias da vida, ele, 5 anos depois, troca de escritório. E, portanto, aquele lugar, embora continue instrumentalmente, materialmente no contrato, o certo é que ele já não representa, em termos factuais, a localização presente, a localização atual de uma das partes. Ora, se as partes não tiverem o cuidado de atualizar o contrato, o que pode acontecer mais tarde é um problema.
ok? E é comum, por vezes, as pessoas fazerem um aproveitamento. Muitas vezes, movidos pela má fé, fazem um aproveitamento desse tipo de situações. O indivíduo envia uma correspondência, imaginem, o prestador de serviço envia correspondência para o domicílio atual, no âmbito do contrato. Eu vou ter que tirar aqui o som de alguém que está aqui aí, está a falar, não sei quem é. Bom, Liliana tem som, vou desativar. Canjino Omar também, tenho que desativar. Não se esqueçam, quem quiser falar, levanta a mão. E portanto, como dizia, ele não atualizou o endereço no contrato, mas do ponto de vista factual já não está a residir naquele espaço, ou pelo menos não está com o endereço profissional naquele espaço e por conseguinte mexeu também, já não faz sentido, ou melhor, aquele espaço ninguém encontrará aquela pessoa em concreto. Como vos disse, o domicílio eletivo é o domicílio escolhido para a realização de determinados negócios. Nada obsta que ele possa coincidir com qualquer outro tipo de domicílio. O certo é que, para aquele negócio em concreto, só aquele domicílio, aquele endereço, será tomado em consideração. E, portanto, se a pessoa muda de casa, muda de espaço físico mais tarde e não faz atualização, permite que possa mais tarde fazer uso da má fé, vocês não farão isso certamente, fazer uso da má fé e dizer que não, você não enviou a correspondência para, ou a cobrança, imaginem, para o domicílio certo. Veja no contrato qual é o domicílio que lá está. E ele vai dizer, mas olha, meu amigo, você já não está naquele domicílio? Ele vai dizer, não amigo, vamos lá, nós temos um contrato que rege a nossa situação. E, portanto, eu não vou fazer nada mais do que aceitar aquilo que extravasa, aliás, não aceitarei nada que extravase as cláusulas contratuais. O direito tem remédios para isso tudo, atenção, mas nós ainda estamos em certa teoria geral do direito civil e, logicamente, que escada a escada, de grau a degrau, lá chegaremos para ver como é que muitas outras situações devem ser tratadas. O certo é que, recapitulando, o domicílio eletivo é aquele que as partes têm a possibilidade de escolher, escolhem e fazem-no por escrito somente para a realização de determinados negócios. Ok? E aparece lá no contrato. Para efeitos desse contrato, as partes têm-se por domiciliadas nos seguintes endereços. Tal, tal. Ora, se estamos a falar de negócios, então voltamos à questão da capacidade jurídica de exercício. Quer dizer que só pode ter domicílio eletivo quem tenha capacidade de exercício. Só pode ter domicílio eletivo quem tenha capacidade de exercício. Ou seja, por via de regra, o domicílio eletivo é aplicável aos maiores. E vocês poderão perguntar, e os menores não podem ter domicílio eletivo? A resposta resultará do artigo 127, que define uma exceção à incapacidade dos menores, de tal forma que assume que os menores, tenho que tirar o som de mais alguém, Gil de Manecas, os menores, se forem ver o artigo 127, têm um campo de atuação que lhes é permitido por lei, em que podem agir como se fossem maiores. Vamos lá. Artigo 127, número 1, linha B, por exemplo. Os menores podem praticar aqueles atos próprios da sua vida corrente que não impliquem despesas de grande importância e que estejam ao alcance da sua capacidade natural. Ou então, a linha A, os atos relativos à profissão que ele tenha sido autorizado a exercer. Fiquemos aqui na linha A, que facilita o exemplo. Ora bem, se o menor foi autorizado a exercer uma profissão pelos pais, é normal,
atenção, em certo direito de trabalho vão perceber em que situações é que o menor pode ser autorizado a praticar, exercer uma profissão. É um indivíduo espertinho na informática, como aliás é comum nos dias que correm, e decide que, olha, ele pode começar a ganhar algum dinheiro com isso. Ele é bom na informática, sabe programar computadores, essas coisas todas. E, portanto, os pais autorizam-no a praticar, a desenvolver esta profissão. Ora, para aquele ato em concreto, o menor, de acordo com o artigo 127 do Código Civil, número 1, a linha A, ele tem capacidade de exercício. Pode atuar como se fosse maior. Atenção, como se fosse maior, não é maior. Esta coisa das equiparações, é preciso ter muito cuidado. Certo? Vocês já deverão ter falado, por exemplo, do emancipado. O emancipado não é maior, é equiparado a maior. É como se fala, por exemplo, da questão relativa à cidade de Maputo. A cidade de Maputo não é província, é equiparada à província pelo facto de ser a cidade capital do país. Ok? Ora bem, relativamente a esta atividade que gira em torno da informática, a qual o menor tenha sido autorizado pelos pais a exercer enquanto profissão, ele pode escolher o seu domicílio adotivo. Ele pode, juntamente com a parte contrária, escolher um espaço que será válido para aqueles negócios que ele for a celebrar. Por exemplo, afastando-o da casa dos pais. Porque ele não entra e sai. Porque não, o computador ainda não está bem, então vai alguém, ou porque tem que ir buscar uma fatura, ou porque há uma peça ainda por... Então, há um entra e sai. Há que preservar alguns espaços. O legislador vai dando algumas soluções para isso, permitindo que as partes possam escolher, dentro da sua liberdade, da sua capacidade e das suas potencialidades, possam escolher um espaço reservado para aquele negócio em particular. Peço aos estudantes Gil de Manecas para manter o som desativado enquanto não estiver a falar. Eu acabo de desativar novamente. Sempre que quiser falar, levanta a mão e nesse caso vamos ativar o microfone, porque senão vamos criar aqui um ruído. Ora bem, passemos então ao artigo 85, domicílio legal dos menores e interditos. O legislador estabelece o seguinte: o domicílio dos menores e interditos é o do respectivo representante legal, salvo quanto aos atos em que possam intervir pessoalmente. Logicamente, porque se ele não tem ainda, atenção, comecemos pelos menores. Os menores estão ainda, a ideia da minoridade é de que ela é uma incapacidade de regra, abrange a todos nós passamos por ela, e é normal que, numa primeira fase, nós tenhamos como nosso teto o teto dos nossos pais, que são, por via de regra, os preferenciais representantes legais. O teto dos nossos pais, o teto daquele que cuida de nós, pode ser um tutor, mas, por via de regra, o teto dos nossos pais é o nosso teto enquanto crianças. E vamos crescendo. Porquê que é o nosso teto? Porque ainda não temos a maturidade para ter o nosso teto próprio. É normal que assim seja. Vai fazer a matrícula na escola, qual é o endereço que coloca? Logicamente será o endereço dos pais. Vai se inscrever para aulas de natação, qual é o endereço que coloca? No ato de inscrição, logicamente que é o endereço dos pais. Atenção, estamos a falar dos pais como aqueles que, do ponto de vista da representação legal, enquanto instituto, ocupam um lugar privilegiado. Porque não são os únicos que podem ser representantes legais. Já vimos que também pode ser o tutor, na inexistência ou impossibilidade dos pais. O artigo 85, número 1, diz que o domicílio dos interditos é também o do respectivo representante legal.
Bem se compreende. Por quê? Porque o interdito é equiparado a menor. Mais uma vez a questão da equiparação. Atenção que o interdito, por via de lógica, é maior. Artigos 138 e seguintes do Código Civil. 139, aliás. Deixa-me só confirmar isso. Com essas mudanças legislativas nós nunca sabemos. 138 e seguintes. O interdito é equiparado ao menor, tal como resulta do artigo 139. Sendo equiparado ao menor, logo, o seu domicílio também será o do seu representante legal, igual tratamento que é dado aos menores, porque o interdito é um maior sim, mas por causa de um problema de saúde grave, que pode ser anomalia psíquica, cegueira ou surdez-mudez, que o impossibilite de reger convenientemente a sua pessoa e os seus bens, então acaba sendo tratado como se de um menor se tratasse. Daí que o seu domicílio será também o domicílio do seu representante legal, que nesse caso é o tutor. Entretanto, há uma ressalva que é feita na parte final do número 1, em que se estabelece que assim não será. Ou seja, o domicílio, o menor e o interdito terão não o domicílio do representante legal, mas seus próprios. Em que situações? Quanto aos atos em que possam intervir pessoalmente. Ou seja, o legislador aqui quebra aquela ligação necessária, legal, que, por via de regra, vincula o menor e o interdito ao domicílio do seu representante legal, que pode ser pai, tutor, naquelas situações em que quer os menores, quer os interditos possam intervir pessoalmente. Que situações são essas? As previstas no artigo 127, que prevê a exceção à incapacidade dos menores e que também se aplica aos interditos por via da remissão constante do artigo 139. Já vimos profissões que possam desempenhar, atenção, sim, é menor, mas se calhar já é um artista, é um pintor, é um músico, aquelas profissões que normalmente começam mais cedo. Ela é obrigada a escolher um lugar fora da casa dos seus pais? Não, não é obrigado, mas tendo este lugar que vai prevalecer relativamente àqueles atos. Número 2. Não é aplicável o disposto no número anterior. Atenção, uma norma especial. Se o representante residir no estrangeiro, atenção, os pais vivem fora de Moçambique. O número 1 diz que o menor tem um domicílio no lugar em que o seu representante legal tiver o seu domicílio. Entretanto, o representante legal, os seus pais nesse caso, ou um deles vive fora. Ele não terá o domicílio lá fora, no estrangeiro. Existem, já viram, os meios de suprimento da incapacidade dos menores. E se os pais não podem, nesse caso, existe um espaço para que possam ser nomeado ou possa ser nomeado um tutor. Residir no estrangeiro é uma situação, ou ainda aparece aqui numa província ultramarina, mas temos que, numa interpretação atualista, retirar esta parte, porque as províncias ultramarinas eram as colónias na altura, hoje não existem, certo? Portanto, esta parte tem-se por refugada. Continuando a leitura, ou estiver cumprindo pena de prisão, seja qual for a natureza desta. Logicamente que não podemos considerar que o menor tenha como domicílio o lugar em que o pai ou a mãe ou os dois estejam, que é na prisão. Não faz sentido. Enquanto estiverem a cumprir pena de prisão,
os menores não poderão ter como seu domicílio o domicílio dos seus representantes legais, porque neste momento eles estão lá, na prisão. Qual o domicílio que terão? Logicamente, dos seus representantes legais que estiverem a substituir os pais. Temos ainda o artigo 86, que na interpretação atualista também se deve considerar revogado, que definia o domicílio legal da mulher casada. Na altura não havia igualdade entre o homem e a mulher, certo? E portanto a mulher tinha que se adequar, conformar ao domicílio do seu marido. Hoje isso não existe. Desde que Moçambique é independente, e amanhã completamos mais anos de independência, que a mulher e o homem sempre estiveram em pé de igualdade para a lei, nos termos da lei. Passemos então ao artigo 87. Domicílio legal dos empregados públicos. Aqueles que trabalham para entidades públicas, que os senhores, a esta altura, já saberão quais as entidades públicas. Porque já viram ou estão a ver em direito administrativo. O Estado, autarquias locais e por aí adiante. Ora, o número 1 estabelece que os empregados públicos, civis ou militares, quando haja lugar certo para o exercício dos seus empregos, têm nele domicílio necessário. Domicílio necessário, domicílio legal. Sem prejuízo do seu domicílio voluntário, no lugar da residência habitual. É militar, está em exercício, foi destacado para Cabo Delgado porque, infelizmente, estamos a viver um momento ainda de tensão. Há lá insurgentes. E está lá na base militar. Então, tem naquela base militar o seu domicílio necessário, o seu domicílio legal. Não resulta da sua